Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha, sou contadora, pós-graduada em controladoria, sou CEO da Nuconte e líder do movimento Contabilidade Sem Chatice. Tanto a Nuconte quanto o movimento Contabilidade Sem Chatice tem um propósito de fazer com que nós, contadores, sejamos essenciais na tomada de decisão dos empresários. Bom, o episódio de hoje, nessa websérie da consultoria contábil na prática, ele é um pouco diferente. Eu vou voltar aqui a algumas casas e antes de fazer a análise propriamente dita da saúde da empresa, o meu objetivo aqui hoje vai ser encontrar inconsistências nas informações contábeis da empresa. Então, antes mesmo da gente olhar para as informações ali daquela empresa, já com o objetivo de tomada de decisão, já com o objetivo ali de fazer algum diagnóstico sobre esse estado de saúde, é muito importante que a gente faça primeiro uma análise crítica do nosso trabalho para saber se existe alguma inconsistência de informação, seja por erro externo, no sentido do empresário não ter enviado alguma informação e isso ter ficado evidenciado ali nos dashboards, nas informações ali nos gráficos da empresa, seja através de inconsistências internas, ou seja, algum erro de contabilização, alguma coisa que era para ter sido contabilizada numa conta, mas foi em outra, alguma coisa que deixou de ser contabilizada ao longo de algum tempo e depois lançou-se tudo em uma única só vez. Tudo isso interfere diretamente nos indicadores da empresa e pode comprometer a análise. Então, nosso objetivo aqui hoje é fazer mesmo uma auditoria desse balanço no sentido de encontrar possíveis inconsistências, beleza? Então, é justamente desse assunto que a gente vai falar, de erros e inconsistências contábeis. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vou compartilhar aqui a tela inteira, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a informação, e aí vocês vão só escutando a minha voz, beleza? Bom, como eu disse, meu objetivo aqui não é verificar se a lucratividade da empresa está boa ou se está ruim, se é encontrar de fato ali algum possível foco de incêndio, né? Como eu disse lá no primeiro episódio, o meu objetivo aqui é ter uma análise crítica sobre um possível erro de lançamento contábil. Como que eu faço isso? Eu vou sempre procurar picos e vales nas análises, ou seja, coisas que estão variando muito de um mês para o outro, e a princípio não é necessariamente tão comum que haja uma variação tão brusca de um indicador em relação a um mês em relação ao outro. Então, nesse caso aqui dessa empresa, que é um serviço de informática, uma coisa que me chamou a atenção de cara foi o fato dela ter tido uma receita muito grande em um mês e no mês seguinte ela teve uma receita muito pequenininha. Então ela teve um lucro alto e também depois um prejuízo muito grande. Então isso me parece estranho. E aqui, gente, eu não posso dizer, afirmar se está certo, se está errado. Tudo isso é um trabalho investigativo mesmo, né? Então qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui essa informação para tentar achar uma possível inconsistência nisso. Eu vou procurar saber primeiro se essa receita aqui de outubro, que ela é tão discrepante com relação ao restante das receitas, realmente é uma contabilização correta. Então, assim, olha, ela teve uma receita no mês de setembro de 292 mil, e uma receita muito maior em outubro de 623 mil. Então, eu vou vir aqui no mês de outubro, porque eu quero olhar essa receita de um jeito mais sistemático para ver se é isso mesmo. Então, aqui a gente pode fazer essa explosão, né? O drill down, ou seja, eu vou entender até onde que vai essa receita, por que que teve essa diferença tão alta, né, de um mês para o outro. Então, eu continuo abrindo aqui, né, explodindo, como se eu fosse entrando nos níveis mais analíticos ali do balancete, e aí eu vou chegar ali na receita de serviços prestados. Então, cheguei na receita de serviços prestados, continuo abrindo esse balancete, serviços prestados no exterior. Ah, então entendi.
Então, essa empresa, ela tem uma parcela que, olha, R$ 474 mil dessa receita dela foi referente a um serviço de comércio, a um serviço exterior. Ela prestou esse serviço, por isso houve essa discrepância tão grande. Então, o serviço prestado nacional, né, ele mais ou menos se manteve ali, que é o que a empresa mais ou menos fatura ali no mês, só que, excepcionalmente, nesse mês de outubro, ela teve um serviço prestado no exterior. Beleza, ótimo. Então, para mim aqui, então, eu já valido que não parece ter nada de errado com essa receita. Ok, agora sim, uma coisa que me chama a atenção, dado que essa empresa parece que, né, ela é uma empresa de serviços de informática, então me parece, né, que ela fecha alguns contratos, então ela fica ali meses e meses desenvolvendo um software, desenvolvendo alguma coisa para esse cliente, e na ocasião da entrega, ela vai receber aquela receita. E aí, o que me pareceu curioso nesse caso aqui, é esse contraponto entre a receita e os gastos e os custos dela. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse dashboard de resultados. E quando eu olho aqui as receitas com essas variações tão grandes, os custos e as despesas dela não me parece seguir essas mesmas discrepâncias, né? Então, assim, a princípio, uma empresa que tem uma variação tão grande na sua receita, pode ser que ela tivesse essa mesma variação nos custos e nas despesas. Dessa forma, eu estou inferindo o seguinte: se essa empresa ela trabalha com projetos e parte desse custo dela, ele é alocado nesse projeto, será que não seria mais correto, então, reconhecer esses custos, não de forma mais ou menos constante, como está aparecendo aqui, mas não seria melhor reconhecer esses custos na medida em que essa receita de fato é reconhecida ali na DRE? O que eu quero dizer com isso? A folha de pagamento e todos os insumos que foram utilizados para aquele projeto, eles poderiam estar sendo lançados no ativo para que a gente não possa ter, ao longo do ano, essas diferenças tão grandes em termos de resultado. Então, a empresa ela vai tendo prejuízo ao longo do tempo. Então, vocês podem ver, né, esse gráfico amarelo aqui que denota o prejuízo da empresa, ela vai tendo prejuízo quase que o ano inteiro. Por quê? Porque eu imagino que ela tem uma folha de pagamento, um pessoal alocado para trabalhar justamente nesse grande projeto que precisa ser entregue em outubro, né? Só que, uma vez que esse projeto vai ser entregue somente em outubro, que tal a gente pegar o custo inerente a esse projeto, alocar ele no ativo ali como um ativo intangível na parte de pesquisa, desenvolvimento de produto, para que no final esse reconhecimento de receita ele seja compatível com o reconhecimento dos custos inerentes a esse projeto. Então eu consigo estabilizar o resultado da empresa para que ela não fique tendo prejuízos acumulados ao longo do tempo e para que quando chega o momento de reconhecer essa receita, ela não tenha também um lucro exacerbado, um lucro absurdo, né? Que foi o caso que ela teve aqui, um lucro de 300 mil, ao passo que ao longo do ano ela foi tendo prejuízo. O lucro dela não foi esse. O lucro dela foi menor que isso. Por quê? Porque grande parte desses custos que estão aqui, na verdade, eles foram alocados para poder cumprir com esse projeto. Então, tá vendo como que isso pode distorcer a minha análise? Né? E aí um outro ponto que me chamou a atenção aqui é que teve alguns meses nessa empresa que ela teve uma margem de contribuição negativa. Margem de contribuição negativa não necessariamente é algo errado, mas é algo que me chama a atenção, porque assim, a receita, o custo está sendo muito maior que a receita. Então, assim, é muito bom investigar quando essas coisas me parecem meio absurdas, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou entrar aqui nessa margem de contribuição para eu poder entender, assim, se realmente aqui, olha, nesse mês onde ela teve uma margem de contribuição negativa, que foi no mês de julho, se realmente isso está certo. Se
está coerente. Então, a margem de contribuição, eu vou vir aqui em custo, continuo aqui em custo para ver o que significa esse custo. Ela tem um custo de serviço prestado, um custo direto. O que é esse? É o custo com pessoal. Então, assim, isso eu acho que só me confirma mais que esse pessoal, na verdade, ele está alocado para fazer o projeto que vai ser entregue em outubro e deveria estar sendo lançado no ativo ali intangível da empresa. Até que haja o devido reconhecimento disso na Receita. Bom, ainda nessa investigação dessa margem de contribuição negativa da empresa, ela teve uma margem de contribuição negativa também no mês de novembro. Bom, então assim, ali no custo eu já vi que é a questão do pessoal, mas ainda assim eu vou continuar investigando, já que ela teve um aumento muito grande de despesa aqui, né, que veio de 134 para 205. Então, deixa eu ver o que é isso, porque, deixa eu ver, o que tem dentro dessa despesa aqui, será que, né, pode ser que tenha tido algum lançamento errado aqui dentro. Dessa forma, eu vou investigando até encontrar onde está o problema. Tem aqui despesas administrativas, é o grande gasto da empresa, despesa geral e despesa administrativa mais ou menos no mesmo valor. Aqui tem despesa com pessoal, basicamente, ok, então me parece ok, deixa eu ver essa despesa geral. Então, essa despesa geral, depreciação e ajuste, que é o segundo maior valor, deixa eu ver. Olha só, essa depreciação aqui, ela se permaneceu a mesma durante o ano todo. Parece que assim, né, que o contábil esqueceu de lançar a depreciação. Ficou o ano todo com a depreciação lá de 1.000 e pouquinho, aí do nada, no mês de novembro, lançou um valor bem maior de depreciação. Tá vendo? Então, assim, por mais que os valores, às vezes, a princípio, não pareçam ser tão relevantes assim, 23 mil, se você for colocar na análise vertical da empresa, talvez não seja um valor realmente expressivo, mas na hora de você fazer essas análises mais rebuscadas ali, com o objetivo mesmo de achar inconsistência, poxa, isso daqui, poxa, se o empresário pede para ver uma conta dessa, e ele vê que a depreciação não foi lançada, e foi lançada de uma vez só, isso aqui, assim, é ruim, sabe? Porque faz o cara começar a questionar, o empresário começar a questionar sobre a segurança, a qualidade do seu trabalho. Então, antes mesmo de você assim, se preparar para poder apresentar informações para o seu cliente, é muito bom você estar preparado em todas as esferas, sabe? Dar uma olhada justamente para poder encontrar coisas sem pé nem cabeça. Então, uma outra coisa que eu já estava olhando aqui nessa empresa que eu achei muito esquisito, que eu vou entrar aqui na parte de avaliação da empresa, que aqui na liquidez eu vi uma liquidez negativa. Gente, liquidez não pode ser negativa. Se está negativa, tem alguma coisa errada com essa empresa. Algum lançamento, alguma coisa que não faz sentido. Então, eu vou ver aqui nesse mês de julho o que aconteceu que essa empresa ficou negativa com a sua liquidez. Vamos vir aqui no mês de julho, vim aqui na liquidez que ficou negativa, que é a liquidez seca. Deixa eu ver o que está acontecendo com você. E eu tenho um ativo circulante negativo. Por que você está negativo, né, filhote? Então, deixa eu entender que esse ativo circulante está negativo. Eu tenho um crédito aqui de menos 84 mil reais. Crédito, ou seja, eu tenho aqui a conta cliente, que olha, eu tenho uma conta cliente negativa. Isso aqui não tem, isso aqui é erro mesmo, né? É erro mesmo de lançamento, cliente negativo, isso não existe. Se for, né, isso aqui deveria estar lançado no passivo, de alguma forma, porque ele está credor, né? Então, provavelmente foi algum lançamento errado na contabilidade mesmo. Então, entende, assim, que antes da gente poder realmente ter essa propriedade para fazer essas análises gerenciais da empresa, a gente realmente tem que correr o olho e ser realmente crítico no sentido de achar, de fato, essas inconsistências. Deixa eu parar de compartilhar aqui. O objetivo, né, dessa aula de hoje, até mais rapidinho essa aula, justamente para atentar vocês com relação a isso.
Uma coisa que acontece muito, essa empresa aqui era de serviço, então não deu para mostrar esse caso específico, mas é muito comum que o CMV da empresa seja lançado só no final do ano, né? Que ele seja apurado só no final do ano. Então a empresa ela vai lá apresentando um resultado o ano todo, porque ali aquele CMV às vezes está lançado no ativo, né? Então ela vai apresentando ali o ano inteiro um resultado positivo, 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 e aí quando você lança o CMV, você reconhece aquele custo, aí pronto, a empresa vai lá e dá um resultado totalmente absurdo, que não tem nada a ver com o resultado que ela deu antes. Ou o contrário, às vezes o estoque final não é lançado, ali compras é lançado no custo o ano inteiro, e aí quando você faz essa provisão do CMV e faz ali também um reconhecimento do estoque final, onde você tira ali do custo, né, e coloca no ativo, poxa, aquele valor ali vai dar um resultado, vai dar um lucro absurdo, porque você ficou reconhecendo custo, quando chegou em dezembro, você tirou do custo, ela vai dar um lucro absurdo, ela deu um prejuízo o ano inteiro, depois do nada, ela dá um lucro. Então, assim, são questões que a gente realmente tem, se a gente quer, de fato, fazer essas análises horizontais, comparando ali mês a mês, a gente tem que ter cuidado para a forma que a gente está contabilizando isso. Por exemplo, você lançar o lucro trimestral, né, o lucro trimestral não, os impostos sobre o lucro trimestralmente, a gente já sabe que todo trimestre a gente vai ter essas discrepâncias, esses picos, né? Março vai ter um pico na despesa porque você lançou ali aquele imposto. Aí isso vai acontecendo aí ao longo do ano. O que do ponto de vista fiscal, ok, é esperado mesmo que ela vai ter esses aumentos de impostos trimestralmente, mas para análises gerenciais talvez fosse melhor que você fizesse essa provisão mês a mês, né? Então, mesmo que você realmente faça a modalidade de lucro real trimestral, ou então a modalidade de lucro presumido, onde você só recolhe ali no trimestre, essa provisão gerencial, mês a mês, ela é muito mais tangível, né, para analisar os resultados da empresa do que a gente ficar fazendo esses lançamentos trimestrais. Isso serve para várias outras coisas também. Então, é o seguinte, não necessariamente a forma fiscal de fazer o reconhecimento de alguma coisa é a melhor forma da gente analisar gerencialmente. Por exemplo, lançar aquele custo da folha como algo diretamente reconhecido no custo ou na despesa, ok, porque isso vai diminuir o lucro da empresa, se ela for lucro real, isso vai ser mais vantajoso para ela. Mas gerencialmente, isso prejudica a análise, porque eu vou ficar fazendo a empresa ter prejuízos acumulados ao longo do ano e depois um lucro absurdo, que não é condizente com a realidade. A gente não consegue ali realmente avaliar qual que foi o real resultado da empresa, dado todos aqueles, dado aquela receita absurda e aquele custo que não variou nada, porque ele já tinha sido lançado ao longo de todos esses meses. Então a gente não consegue ver essa margem de contribuição específica aí dessa receita que foi internacional, né, que foi uma venda para o exterior. Bom, então é isso. Eu realmente não sou defensora de que você aí no seu escritório faça 2 tipos de contabilidade, porque já é difícil fazer uma, né? Já é difícil fazer a contabilidade fiscal. Se eu tiver que fazer a escrituração também gerencial da empresa, eu acho que isso gera transtorno para você no dia a dia. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse processo, nessa etapa anterior, né, à análise de diagnóstico da empresa, justamente com o intuito de que você faça uma prévia análise crítica, né, sobre a procura de erros e inconsistências contábeis. Dependendo da forma que você fez o lançamento, isso prejudica e muito o resultado da análise. Beleza, pessoal? Então é isso. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.